Estamos entrando no mês do halving do Bitcoin e, na minha opinião, esse vai ser o último grande halving, a sua última grande chance de fazer muito dinheiro. Até porque depois o mercado vai se expandir muito e vai ficar muito difícil de você ver resultados como a gente tem visto nos últimos anos. Então agora, cara, é a sua última chance. E para aproveitar esse momento histórico que acontece a cada 4 anos, o que é ideal? Comprar antes, se posicionar antes, esperar depois do halving o mercado se decidir? E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar toda a minha estratégia em torno do halving. A minha estratégia gira em torno do fato halving. O que geralmente acontece quando o halving chega? Isso é muito importante porque isso envolve muita parte psicológica do mercado. Muitas pessoas que estão esperando que o mercado vá cair, elas antecipam e se desfazem das suas posições esperando uma clareza. Outras pessoas esperam o halving acontecer para ter mais noção do que você pode fazer, moedas que vai entrar. Isso é muito importante. Então tudo isso gera um padrão de mercado que a gente consegue ver claramente num gráfico como esse. Você pode olhar isso aqui, é óbvio e nítido a tendência macro do Bitcoin, que é de alta. Agora, nesse momento, ele está trabalhando em um possível cup and handle. Isso aí está em xeque ainda, mas isso aqui é um comportamento muito padrão que o mercado faz, que a gente chama de xícara. Então, quando ele constrói um padrão dessa forma, ele bate uma resistência, um topo, não consegue passar pela primeira vez, ele trabalha pela segunda vez no rompimento aqui. Então ele tenta, marca uma resistência, ele tenta passar pela primeira vez, não consegue, porque a pressão vendedora aqui é muito forte. E o que geralmente gera pressão vendedora? Algum fato. O halving, sim, ele gera pressão vendedora, querendo ou não. E aí a gente vai passar para a segunda parte. O mercado precisa de uma folga, um respiro e uma oportunidade para abrir novas posições, se posicionar. Muitas pessoas esperam esse momento chegar para se posicionar e pegar de fato o rompimento. Isso aqui é um padrão que está em xeque e é o que eu estou olhando. Só que em torno do halving a gente tem que prestar atenção em algumas outras coisas. Claro que nesse gráfico você não vai conseguir ter muita clareza, né? Porque a gente não tem muita informação. Agora vamos subir aqui o nível, vamos deixar o negócio mais profissional, que aí sim aqui tem uma informação que ninguém pescou, que você tem que prestar bastante atenção. Padrões são comportamentos recorrentes, então a gente não vai ignorar isso aqui de forma nenhuma. E o que diz esse padrão que eu identifiquei? O mercado dificilmente ultrapassa 6 meses consecutivos de alta. Douglas, até em bull run, em ciclo de alta, sim. Geralmente são 6 meses que chega no limite. E o que acontece depois desses 6 meses? Vamos pegar aqui, vamos fazer um rastreio. Você vai ver que, olha só, a última vez o mercado entregou aqui 6 candles verdes e no último ele entregou um topo. Você vai notar que das últimas vezes foi a mesma coisa. No meio do caminho ele dá um respiro. Então ele fez aqui 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto aqui foi um respiro. O que isso significa? Significa que quando ele vai chegando perto desse número, o mercado tende a retrair. Isso é uma informação valiosíssima, porque a gente nunca viu na história o Bitcoin passando de 6, 7 meses consecutivos de alta. Até porque todo o mercado trabalha em torno de um padrão. Um padrão que faz compra e um padrão que faz venda. Não existe esse negócio de manter o Bitcoin para sempre. Grande parte do mercado, para o mercado funcionar, ele precisa de liquidez, certo? E essa liquidez é gerada simplesmente por compra e venda. Por isso que é importante você fazer uma compra e já ter noção do alvo, onde eu vou vender, pelo menos seja 20%, 30%, 40%, 50%. Isso compõe uma estratégia de posicionamento no mercado para você pegar esse lucro e trabalhar ele da melhor forma. É assim que você ganha dinheiro com o mercado de forma inteligente. E não pegando todo o dinheiro que você tem e jogando na única moeda mais arriscada do mercado e rezando para subir. Tá? Você está praticamente usando o mercado como um jogo de azar. Só que você tem informação para tomar as melhores decisões e otimizar o seu lucro. É assim que você consegue mudar de vida mesmo. Então pensa comigo, se o mercado geralmente chega nesse limite de 6, 7 meses consecutivos de alta, significa que nesse sétimo mês geralmente ele vai cair e derreter? Não. Significa que às vezes a gente tem um mês de equilíbrio. Então presta atenção no que o mercado já fez antes. Olha só, ele fez um padrão de martelo num contexto completamente inapropriado aqui para o padrão, tá? Enquanto nós temos um doji aqui, um padrão de indefinição, enquanto nós temos aqui outro, um padrão de formação de fundo, um martelo. Então, nesse meio do caminho, nós temos momentos de capitalização, as pessoas botam dinheiro no bolso, elas remoldam a sua estratégia. O mercado requer isso, porque esse mercado ele muda o comportamento muito rápido.
E às vezes uma tendência, ela muda diretamente, cara. Você tá achando que agora só o Bitcoin vai começar a subir. Só que aí chega um momento que as altcoins começam a performar muito melhor que o Bitcoin. O que que você faz? Cara, você tem que aproveitar essa onda. Pega teu dinheiro, parte do lucro, por isso que é importante você trabalhar em cima do lucro e joga nas outras moedas que vão te dar mais retorno para você surfar outra onda. Porque se você ficar só exposto no Bitcoin, cara, você vai limitar o seu ganho. Da mesma forma que se você se expor somente nas altcoins, se você entrar no contexto errado, você pode ver seu capital desvalorizando 90%. Foi o que a gente viu ao longo de 2021 e 2022, cara, as moedas caindo 90 e poucos por cento. Isso era normal, imagina você comprar no contexto errado e ficar preso e ter essa perda. Não vai achando que isso não vai acontecer com você, tá? São vários casos, muitas pessoas hoje que estão no mercado tentando segunda chance, na primeira cagaram total, tá? Perderam muito dinheiro, desvalorizaram, viram que fez besteira, entrou na hora errada, então presta atenção que o que nós fazemos aqui é melhorar a nossa chance para fazer um bom posicionamento no mercado e lucrar com isso. Ponto. E você lembra, no começo do vídeo, eu falei o que com você? Nós estamos em uma construção de um cup aqui. A gente fala que é cup and handle porque isso aqui é praticamente a xícara, isso aqui é a alça. Então existe a possibilidade do mercado construir uma alça, ter uma queda, que a gente já conversou em alguns outros vídeos, por isso é importante você se inscrever nesse canal, para aproveitar a melhor chance que a gente pode ter para se posicionar com risco menor. Isso aumenta o potencial de ganho e o risco de exposição diminui. Tá? Esse seria o cenário perfeito, basta a gente ver como é que isso aqui vai acontecer. Mas, se a gente pegar o cup and handle e quebrar ele funciona numa premissa muito simples. Se ele marcou uma resistência aqui, ele pode ter dificuldade de passar pela primeira vez, pelo menos no curto médio prazo, o que pode abrir uma possibilidade, uma oportunidade para se posicionar no curtíssimo prazo. Com isso a gente vai também ver informações do que acontece com o halving, ainda vou te falar nesse vídeo. Então presta atenção que aqui a gente pode ter sim um momento que o mercado vai ficar mais tenso, o halving chegando, e junto com o que eu já te falei, dos padrões de candle, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 candles praticamente verdes aqui, que foram fechados. Significa que o mercado já está em uma tendência muito forte de alta e é possivelmente possível que a gente veja um mercado agora mais parado. Isso é totalmente esperado com o halving chegando. Muitas pessoas acham que o halving chegou, pum, vai subir. Calma que o mercado não trabalha dessa forma. A gente vê os maiores retornos no mercado de cripto de 12 a 18 meses depois do halving, falando estatisticamente, tá? Então não é assim que o negócio acontece. Sempre vai ter oportunidade, porque o mercado não vai fazer assim de uma hora para outra. Nesse meio do caminho, nessa estrutura que você vê do mercado subindo maravilhosamente, no meio do caminho tem as altcoins, o dinheiro indo para onde? Para as outras criptomoedas. A gente vê isso acontecendo demais. Então tudo tem o seu momento, tudo tem o seu mini ciclo. O Bitcoin performa melhor, depois esse dinheiro passa para o Ethereum, que é a segunda maior moeda do mercado, e o Ethereum é a porta de entrada para uma capitalização maior em torno das altcoins. E aí quando você pega esse sinal, junto com outros que eu também vou te mostrar, é aí que você tem mais clareza de como que você pode montar uma estratégia para tudo isso. Então agora eu te dei a base da estratégia, vamos pegar de fato o que eu pensei aqui. Com todas as informações que eu te passei, é uma leitura do comportamento do mercado, padrões, que você vai usar isso para juntar com outras informações. Se você tem muita coisa validando a sua tese, cara, você tem uma excelente informação na mão para você montar uma estratégia em torno disso. E olha só, nesse gráfico, ele vai mostrar quando o halving aconteceu e o comportamento do mercado próximo a essa data. Nós temos 3 halvings até esse momento, vamos entrar no quarto agora em abril de 2024. A gente teve aqui em 2013 um halving, 2016 e em 2020. Lá em 2013, olha só o que aconteceu com o mercado. A gente teve um mercado mais parado depois do halving. Então o halving aqui entregou uma alta e depois ficou completamente flat aqui o comportamento do mercado, mas aquilo é um mercado muito pequeno, 2013 era minúsculo, maravilha, mas pega essa informação, não vamos ignorar. Já em 2016 o mercado se expandiu relativamente muito, saindo dos seus 30, 20 dólares aqui, já batendo nos seus $1.000 praticamente, e olha só, depois do halving o mercado fez um comportamento mais lateral, como se fosse um triângulo simétrico, uma queda e depois deu início à alta. Isso aqui eu peguei o que está representado aqui e botei numa escala maior para você ver nessa linha, nesse desenho roxo, tá? Antes do halving, nota
que o mercado sempre faz isso aqui, ó. Então o mercado dá um adianta. É o que acontece em todo o mercado financeiro, essa parte psicológica é muito esperada. Vai ter um evento lá na frente, as pessoas já vão se antecipar. Quem é besta? Claro, eu vou querer comprar antes do que vai do ocorrido mesmo, o fato. E o que acontece quando chega a hora? Aquela expectativa vira realidade, então as pessoas tendem a realizar. Ainda mais se essa data ficar batendo aqui em uma resistência gráfica. Aí você tem mais informação para você botar dinheiro no bolso. Então é que negócio sobe no boato e cai no fato, é totalmente verdade. Não adianta lutar contra essa tese, tá? Em todo o mercado financeiro. Agora, nesse terceiro halving recente 2020, mesma coisa. O mercado adiantou muito antes do halving, entregou uma alta e depois teve um padrão simétrico aqui. Olha só como ele ficou mais lateral. Então, botando isso aqui numa escala menor, maior, na verdade, para você enxergar melhor, foi praticamente isso aqui que o mercado fez. Então, olha só este período aqui que o mercado construiu, ficou de lado e novamente lá atrás ele ficou de lado e ainda entregou uma queda. Que informação você vai usar? Como que você vai usar essa informação? Vamos trazer para o presente. Olha só como é que o mercado já realmente adiantou o halving e o que é esperado com essa alta. Bota aí 6 meses consecutivos de alta. Pode ser que nós tenhamos um pós-halving, pelo menos os próximos meses. Geralmente aqui a gente começou em julho, junho aqui, agosto, setembro. Olha só, mais ou menos aqui em papo de outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, a gente já tem o mercado já disparando. Então presta atenção que nos próximos meses, depois do halving, você pode ter oportunidades surgindo, ainda mais se o mercado trabalhar em um padrão lateral. Então essa é a minha expectativa. Nós temos um cup em construção aqui possivelmente, uma resistência batendo, podemos ter um período de retração, uma oportunidade aparecendo de curto prazo, a magnitude, o tamanho dessa retração vai ser mais situacional. Não tem como a gente falar aqui como é que vai ser isso, se vai respeitar alguma retração de Fibonacci. Precisamos ficar atentos nos microsinais do mercado. Por isso que é importante, é uma projeção como essa, para você montar uma estratégia macro e com o tempo observar os mínimos sinais de mudança de capital, translocação ali para o Bitcoin, saindo do Bitcoin, indo para as altcoins, é ali que você faz o rastreio, é situacional. Por isso que a análise gráfica é importantíssima para você ter uma estratégia sólida para, novamente, tá? Aproveitar o que está rolando com o mercado agora, que é a última chance para, possivelmente, o último halving para você fazer muito dinheiro. Então não dá mole. Se você quer ter acesso a esse conhecimento para identificar os pontos de fraqueza no mercado, fazer boas compras, identificar quando a tendência estiver enfraquecendo para fazer boas vendas, e ter uma certeza maior que você pode sair desse ciclo com muito dinheiro no bolso e fazer o negócio valer a pena, você clica no primeiro link da descrição, você vira um aluno para você ter acesso à maior estrutura do mercado hoje para você ter resultado. Agora sim, com todas as informações, já dá para a gente montar uma estratégia. Eu vou te mostrar como que ela vai ser aqui. Primeiro, nós temos o halving acontecendo, já na metade desse mês, faltam, se eu não me engano, 19 dias no dia da gravação desse vídeo, tá? Então isso vai acontecer mais no metade para final de abril, então presta atenção que até lá o mercado ainda pode ficar um pouquinho parado, e nós temos ainda esse padrão de Camper Handle, não vamos ignorar de forma alguma, porque o mercado está batendo numa resistência nesse momento, e além disso, o halving está batendo na porta. E a gente já viu com os padrões que até setembro, outubro e novembro, o mercado pode dar uma enrolada até lá para depois subir. Então, com isso aqui, com as informações, mais 6 meses consecutivos de alta, nesse dia da gravação desse vídeo, o mês de março está fechando já muito em breve e você vai estar assistindo, possivelmente já vai ter outro candle aqui mensal já iniciado, vai ser o candle de abril. Então esse candle de abril pode ser sim vermelho, ele pode ser mais lateral, pode aparecer um doji aqui, que é um padrão de equilíbrio nesse formato. Ele fica com o corpo mais quadriculado, enquanto ele fica com sombras, tanto em cima quanto embaixo. Significa que o preço subiu muito, caiu, ou caiu muito e subiu e ficou nessa indefinição. Por isso a gente chama de doji. E entendendo isso, olha só que bacana. O que é esperado quando o mercado chega num ponto desse? E não só isso, se ele virar mesmo, dar uma oportunidade, qual vai ser o gatilho para você prestar atenção? Primeiro de tudo, no gráfico diário aqui você vai notar que o mercado já está demonstrando sinais de fraqueza, né? Ele recusou aqui o topo dos 74 mil, recusou com força e ainda existe a possibilidade dele demonstrar mais fraqueza e dar continuidade a essa indefinição. Nota ainda que no gráfico semanal
ainda existe a possibilidade da gente ter esse mesmíssimo comportamento que a gente viu acontecendo em dezembro de 2023, virada de 2023 para 2024, que foi o quê? Uma tendência mais indefinida. Você viu que teve uma sombra para cima, uma sombra para baixo, e foi exatamente isso que a gente tem a perspectiva de ter depois do halving. Então é normal que algumas próximas semanas o mercado fique mais lateral. E como que pode ser? Quais são os padrões de lateralidade que a gente pode rastrear para identificar os sinais de entrada? Bom, a gente pode até ter no gráfico semanal acontecendo um triângulo simétrico, e esse triângulo simétrico pode entregar sim uma continuidade da tendência. E caso isso aconteça, o que você vai prestar bastante atenção? Você vai se ligar na pernada inicial desse triângulo. Geralmente, nesse padrão, a primeira queda que ele entrega, ou a primeira alta, dependendo da tendência, ela é sempre a que define o fundo, a maior oportunidade. Então preste atenção que a gente pode ver aqui acontecendo, caso ele desenhe um triângulo simétrico, a primeira queda, se ela for muito extensa, você já tem um sinal de compra claro. Agora, eu não vou ficar entrando em termos muito detalhados, senão esse vídeo vai durar 30 horas. Já tem vários vídeos nesse canal explicando como é que você vai identificar as zonas de compra. Então, se ele tiver essa primeira pernada, já presta atenção. O segundo indicador que eu vou ficar de olho vai ser o índice de força relativa. No gráfico diário, o índice de força relativa está na região aqui mediana nos 50 pontos. Isso aqui geralmente mostra pra gente que é um suporte em uma tendência de alta. Então ainda existe a possibilidade dele pegar aqui e já começar a subir mesmo e a bull run iniciar de fato. Seria uma quebra dos padrões, não tem problema. O ideal é que você esteja preparado para qualquer situação. Você ficar 100% fora do mercado agora não acho que seja muito ideal. O ideal é que você faça um rebalanceamento para tanto ficar exposto quanto ter um caixa de oportunidade caso o mercado entregue uma oportunidade de queda, como a gente está vendo nesse triângulo simétrico, e caso realmente ele faça uma correção. O ideal é você estar sempre preparado, que numa queda dessa, seja de 20, 30%, até 50% nas altcoins, você pode ter uma melhora do seu preço médio, sim, cara, muito, muito bom. Isso vai te entregar mais retorno caso o mercado continue subindo muito, ainda mais altcoins ainda performando 10, 20x, tá? Importante você se atentar nisso, que você comprar com 30% de desconto, cara, é uma entrada magnífica, isso potencializa mais ainda o seu ganho, e o mercado que o ganho hoje está ficando um pouquinho mais escasso, por mais que você viu o mercado subindo, o negócio vai ficando mais sério conforme o mercado vai subindo mais e mais, tá? Então, quanto mais alto o mercado for, mais estratégia, mais conhecimento você vai precisar ter para extrair o mesmo potencial de resultado que nós estamos tendo agora. Então, ainda existe a possibilidade do gráfico diário no Bitcoin entregar uma região mais próxima da sobrevenda, que lá embaixo, nos 30 pontos de força relativa, o nosso indicador que mostra a força do mercado, seria uma oportunidade magnífica. E eu ainda realço que ainda existe a possibilidade das altcoins entregarem uma excelente entrada. Eu vou botar aqui a Polkadot nesse caso, tem uns desenhos aqui que eu fiz já para programar minhas operações, minhas entradas, sim, já tenho pontos de entrada definidos caso o mercado venha a cair. Então é sempre interessante você programar uma ordem limite, não há mercado. Limite é você definir um preço, caso ele bata lá, ele vai executar. Se eu estiver dormindo, acordado, fazendo outra coisa, malhando, ele vai executar essa ordem. Então a ordem limite é o que pode te salvar caso o mercado faça um flush, uma queda instantânea. Você vai ver que não só a Polkadot, mas todas as outras moedas, a maioria delas, nessa indefinição que o mercado está, estão na região mediana do índice de força relativa. E ainda, Polkadot em si está fazendo aqui um padrão de triângulo simétrico. Esse padrão, como eu falei que poderia acontecer no gráfico diário do Bitcoin, é um padrão de continuidade da tendência anterior. Então, antes desse triângulo, se a tendência era de queda, a probabilidade é que ela siga o mesmo movimento. Então, ela continue caindo na mesma proporção, entregando aqui uma zona de compra para a gente. Ainda mais se esse índice de força relativa bater aqui na região inferior dos 30 pontos sobre venda, você tem uma excelente oportunidade de compra. Então, você usando esses padrões para identificar a fraqueza do mercado, se posicionar, e o índice de força relativa para saber se a força está muito extrema para um lado, tanto comprador quanto vendedor, você pode usar isso para se posicionar bem. Então, como o mercado está de lado e ao mesmo tempo o índice de força relativa está dando uma folga muito boa, né? A Polkadot em si, eu estou usando ela como exemplo, mas você pode espelhar isso para todas as altcoins. Ela saiu da sobrecompra, que é 81 pontos, e está batendo 50. Isso é ótimo. Então, com um padrão desse, abre a possibilidade dele voltar aqui embaixo. E na minha opinião, se a gente tiver as altcoins, o próprio Bitcoin, aproximando da região de sobrevenda, pode ser
a última grande oportunidade para você se posicionar bem, esperando uma alta nos próximos meses. Claro que isso aqui não tem o tempo definido. Ah, vai acontecer agora? A gente não sabe. Pode acontecer justamente nos próximos meses, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e aí a partir dali o negócio fica interessante. Lembrando que, historicamente, de 12 a 18 meses depois do halving, o mercado fica extremamente lucrativo. Então presta atenção que a gente ainda está nos estágios iniciais dessa alta, então tem muita oportunidade. E conforme você vai observando e identificando essas oportunidades, caso isso apareça uma queda dessa forma, você pode se posicionar muito bem no mercado e aproveitar tudo, tá? Então presta atenção que isso aqui, a minha estratégia, ela não só abrange tanto o price action, os desenhos gráficos padrões, quanto o índice força relativa, com vários outros fatores que eu falei para você, são sinais micro, são pequenos sinais, às vezes no tempo gráfico aqui de 4 horas, que você vai identificar padrões aqui que podem entregar uma alta no mercado, como esse aqui, por exemplo, né? Nós temos aqui um triângulo ascendente, então possivelmente você está vendo esse vídeo, o Bitcoin já saiu dos 71.100 aqui, já veio bater no seu 73 no topo, não sabemos, então isso tudo aqui são padrões, são probabilidades, e como você não sabe o futuro, você pode criar uma estratégia, se posicionar em torno da probabilidade, que se der certo você lucra muito, se der errado você tem mecanismos de proteção, isso é importante. Não é só ganhar, 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 é ganhar e se proteger conforme o mercado vai indo na direção contrária. Muitas pessoas ficam nessa ilusão que é dinheiro infinito, que nunca pensam em vender, sendo que vender é o maior trunfo que você pode ter nesse mercado. Porque se você não vende, você não lucra. Uma forma de exemplificar e simplificar tudo que eu te falei é esse site aqui, CoinGlass. Nele você tem o gráfico de calor do RSI. E aqui você vai ver que a maioria das moedas estão representadas em sobrecompra. Então olha só como é que as moedas CHZ, AVE, EOS aqui, FIO, DOT, elas já estão em regiões de sobrecompra aqui, já estão com uma tendência forte. O average, a média do RSI está em 62 pontos na escala semanal. Caso a gente veja na escala semanal mesmo, todas essas moedas, esses pontinhos aqui descendo e chegando na parte neutra ou até na fraca no semanal, você já tem uma informação que pode te ajudar a fazer boas compras, tá? Então, no caso a gente tem essa queda, um flush imediato do mercado, você tem aí um gatilho para se posicionar. Claro que isso aqui é um sinal macro que é importantíssimo, te dá um panorama, uma clareza do cenário. Agora o cenário, os sinais micro vão te ajudar na tomada de decisão dentro do cenário macro. Então a informação é o seu maior trunfo nesse mercado, cara, é o que vai fazer você ganhar dinheiro e sair na frente da galera. Tem muita gente achando que é mais esperto que o mercado. Então pega lá atrás 2021, a galera toda que se achava mais esperto que o mercado, o que aconteceu com esse povo? Muita gente ganhou dinheiro e devolveu tudo depois, quando o mercado começou a cair 20, 30, 70% e as altcoins caindo 90%. Então não vá achando que é tudo maravilhoso. Você tem que botar dinheiro no bolso, cara. O mercado vira alguma hora. Então se você faz uma boa venda no ciclo de alta, espera o mercado retrair depois, no ciclo de baixa, 2 anos depois, você pode se posicionar bem e ter muito mais potencial de lucro no próximo ciclo. Claro que vai ficando cada vez mais difícil conforme o mercado vai se expandindo. Mas você entende que a informação aqui é o que vai estar te dando direcionamento para você tomar uma boa decisão. Porque fora isso, cara, vai ser na base da sorte e do achismo. Se você já teve experiência no achismo, ou a sorte ou o azar, você sabe que isso não é legal, não te dá paz, porque você não tem controle sobre o mercado, sobre o teu dinheiro. Você pode acordar, pode estar com muito dinheiro, mas também pode ter perdido tudo. Então, exige muito controle emocional. E para você ter um controle emocional, você tem que se sentir confortável com a situação. Se sentir que você está no controle da situação. Isso é o que dá paz pra gente. E o gráfico ajuda nisso, cara. Ele te ajuda a ter mais clareza do cenário. Então você às vezes espera um momento propício chegar, o que a gente vem falando aqui, o que eu venho falando para você, e que caso a gente tenha essa oportunidade do mercado voltando nessas zonas de sobrevenda aqui, cara, isso é uma excelente oportunidade para você tomar uma decisão para melhorar o seu preço médio. O que a gente busca é correr o menor risco possível e ter o maior retorno possível. Existem pontos de interseção desses dois detalhes que fazem total diferença e fazem você ganhar muito mais dinheiro que a média. Isso é importante para a gente. Então, se eu tiver que ser um pouquinho mais paciente, esperar uma oportunidade chegar, se essa oportunidade chegar, cara, você tem que concordar comigo, vai ser uma baita oportunidade. Você vai se posicionar bem, vai melhorar seu preço médio, o risco de exposição vai ser muito menor do que você comprar no mercado todo sobrecomprado, a força compradora está no talo.
Então tudo isso é determinante para você ter resultado. Então não vá achando que eu sou chato aqui, porque eu sou mesmo. Eu quero que você entenda que você está entrando agora, que o mercado não é tão fácil como muita gente pinta para você, cara. Esse mercado é seletivo, só ganha dinheiro com ele quem sabe lidar com risco. Você sabe que esse mercado é arriscado. Então, se você sabe lidar com risco, você sabe ganhar dinheiro. E olha que bacana, você tem aqui o mercado dando uma excelente oportunidade no futuro. Vamos pegar essa informação do Halvio, o vídeo não acabou, tá longe de acabar, brincadeira, não sei, não tenho ideia. Mas enfim, olha só, nós temos aqui na dominância do Bitcoin uma linha de tendência sendo respeitada e como resistência nós temos outra linha de tendência. Douglas, traduz para mim, entende nada. Isso aqui é um padrão que geralmente entrega uma queda, tá? Isso aqui é um padrão que, se você está vendo ele, fica esperto que você pode ter uma queda. A queda da dominância significa que o dinheiro que está no Bitcoin pode ser repassado para as outras criptomoedas. Em um cenário de alta, maravilha. Então, se o mercado está subindo, captando mais dinheiro, se esse gráfico aqui, a dominância do Bitcoin caiu, BTC.D, você vai ver o dinheiro indo para as altcoins. Isso faz elas valorizarem muito mais que o Bitcoin. E é ali que está o lucro. Ótimo. Mas em um contexto de queda, se você estiver observando a dominância caindo, significa que as altcoins elas estão segurando a queda, elas estão caindo, mas o dinheiro não está saindo delas com força. Então, cara, muita gente fica só falando desse gráfico aqui como se fosse um sinal extremamente positivo, otimista. E é. Só que você tem que entender, caso o mercado vire, a gente tenha queda, isso aqui significa que as altcoins não vão derreter, elas vão dar uma segurada. Isso é importante porque isso faz parte do gerenciamento de risco. E se você acha que esse padrão aqui é balela, não funciona, vou te dar um exemplo clássico. Se você já me acompanha, você sabe que eu gosto de mencionar isso. Caso você seja novo, sua cabeça vai ficar um pouquinho surpresa, você vai ficar surpreso com o que aconteceu em 2021. Você vai ver que a mesmíssima coisa apareceu aqui. Olha só esse padrão. Isso aqui é um padrão de Cunha. A mesma coisa que você viu naquele gráfico da dominância. O que aconteceu depois? O mercado caiu, foi para a direção contrária. Então, olha só. Já aqui eu já estou te mostrando o sinal de venda que o Bitcoin deu na última bull run, no último ciclo de alta. Isso aqui é importantíssimo, porque isso não aconteceu só uma vez. Se você cavar bastante, você vai encontrar outras oportunidades que o mercado entregou a mesmíssima coisa. Então, olha só, outro padrão de Cunha acontecendo aqui, já dando um indicativo, junto com outros, tá? Tem muita coisa que já te mostra que o meu cenário está ficando difícil para tomar cuidado. Isso aqui você não ignora. Então, tudo isso aqui são sinais que o mercado te dá para você tomar a devida atenção e tomar uma decisão conforme essa informação. Então, olha só quantos sinais que o mercado deu e logo depois o mercado caiu. Então, para você que acha que análise gráfica é tudo balela, isso aqui faz parte de um gerenciamento de risco. Quem reclama, quem fala mal, é que essas são as pessoas que não sabem usar e acham que isso é perda de tempo. Sendo que essa é o maior ganho de tempo e dinheiro que você pode ter aprendendo a mexer com análise gráfica. Porque se você pega esse sinal, o que eu acabei de mostrar, esse padrão, jogar para a dominância, significa que se o mercado estiver subindo e você tiver um rompimento dessa linha de tendência que você está vendo aqui de baixo, deixa eu deixar melhor para você, se você estiver observando que essa linha de tendência ela está sendo quebrada, esse aqui é um sinal de um início de uma nova tendência do mercado. É o que você faz? Você pega o teu lucro e trabalha em cima disso. Então, qual que é a minha cabeça em torno disso? Se o Bitcoin tem uma tendência a fazer uma retração a partir desse momento, eu vou esperar uma oportunidade para me posicionar mantendo o que eu já tenho exposto a partir de compras parciais em pontos estratégicos. Então, caso o mercado caia, eu vou aproveitar essas zonas de sobrevenda das altcoins, como eu te mostrei. Isso situacional, pode ser antes ou depois do halving. É normal que em torno do halving ali o mercado fique mais parado, tá? Mais parado, ou agulhe para cima, para baixo e fique no mesmo lugar. Aí nos próximos dias, semanas, o mercado pode dar uma desaquecida, abrir uma nova oportunidade, aí sim para começar a valorizar. Então ainda existe a possibilidade nesse padrão do Bitcoin tomar uma dominância maior e caso ele chegue, tá? Caso ele atinja essa zona superior, liga o alerta que você pode ter a maior transferência de capital possível do Bitcoin para as altcoins. Então, se a gente tiver essa oportunidade da dominância batendo nessa região aqui de cima, você pode ter o maior sinal para ganhar muito dinheiro com as altcoins. Seria um sinal maravilhoso, assim como a dominância perdendo isso aqui, voltando para fazer uma confirmação. Isso aqui seria um sinal incrível para você se posicionar.
Por isso que não adianta, cara, isso aqui é muito massa, isso aqui é mágico você entender quais são as probabilidades, as possibilidades em cada cenário. Se ele te der o sinal bom, perfeito, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Então, não tire da sua mente tudo isso, todos esses desenhos que o halving do Bitcoin faz depois. Então é bem normal que a gente tenha um período mais de indefinição depois do halving, tá? Isso aqui tá em xeque, como a gente já viu acontecendo nos 3 últimos halvings, porque agora seria diferente. Vai saber se são padrões, trabalhe em cima dos padrões. Se desfizer, se desconsiderar isso, você remoda a sua estratégia. E com os microsinais dá pra gente fazer isso, tá? Então é bem normal, lembra, caso a gente tenha um mercado mais indefinido depois do halving, pode ter uma duração até setembro, outubro e novembro de 2024. A partir daquele momento pode ser um gatilho imenso para o mercado começar uma valorização muito intensa aí para 2025, até metade, abril, maio de 2025, o negócio começar a ficar muito quente e já ligar o alerta para você tomar decisões. Isso que eu estou falando é baseado em vários outros vídeos que eu já fiz nesse canal, fazendo leitura dos últimos ciclos, dos padrões, o que a gente pode esperar, o que você pode fazer acerca disso. Espero que esse vídeo tenha dado uma clareza do que pode acontecer. E, bom, é isso aí. Se você quiser virar meu aluno, link na descrição, você vira um sniper, né? Mas enfim, eu estou enrolando demais. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço.